Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui no canal Geografia, na maior revisão para a prova da Unesp da parte de Ciências Humanas. Vão ser mais de 30 questões respondidas e comentadas e ampliadas. É a única aula no YouTube para vestibular da Unesp com essa profundidade de análise. Então já te peço o like, já se inscreva no canal e olha aqui, gabaritagel.com.br é a minha plataforma, a única plataforma de humanas especialista. FUVEST, Unesp, Unicamp e, claro, o Enem. Você tem aí todo ano mais a segunda fase dos vestibulares em São Paulo para estudar comigo. Tanto geografia quanto história, filosofia e sociologia, mas aí esse grupo são outros professores também escolhidos a dedo, uma galera que manja muito. Então não perca a oportunidade não. Bora para a aula, porque aqui é no pancadão da emoção, a gente vai trabalhar várias questões de todas as áreas da geografia, questões que já apareceram na prova da Unesp. Ah, e melhor, dá uma olhadinha no comentário fixo, também na descrição, nós temos aí, sabe o quê? Essa lista de exercício toda comentada, toda bonitinha para você imprimir e acompanhar toda a nossa aula. Isso é mega blaster importante. Então, bora para a questão, vamos lá, vamos trabalhar. Então, vamos lá, pessoal, questão de climatologia, de introdução à climatologia, né, de você conhecer os elementos climáticos. Se você sabe quem são os elementos climáticos, você mata a questão. Primeiro ponto, quem são eles? É a TUP, temperatura, umidade e pressão. Então marca aqui, ó, T de temperatura, U de umidade, P de pressão. E há uma relação aí mútua entre esses três pontos. Isso também você tem que ficar ligado. Por exemplo, se você tem uma temperatura muito alta, o que acontece com a pressão? Ela vai diminuir, você vai ter uma pressão baixa. O que significa ter uma pressão baixa, Jean? É que as moléculas de ar elas estão muito mais agitadas, então elas tendem a subir. É como se fosse um balão. Você tem um balãozinho, você coloca ali, né, o fogo dentro do balão, fora do balão, mas aí vai aquecer o ar dentro do balão, ele vai ficar mais agitado, mais leve em relação ao ar externo, e esse balão tende a subir. Quando você tem uma temperatura baixa, então as moléculas estão muito mais densas, elas estão muito mais coesas uma com as outras, então esse ar tende a ficar mais pesado. Eu vou dizer que ele é de alta pressão, então ele tende a descer. Tudo bem? Isso é muito importante. Bora para a questão. A imagem ilustra o trajeto mais comum dos pilotos de asa delta entre o Vale do Paraná e a Esplanada dos Ministérios em Brasília, distante cerca de quilômetros. Constituem fatores que permitem a longa duração desse voo. O que leva a asa delta a sair daqui e conseguir fazer esse rolê gigante até a Esplanada dos Ministérios lá em Brasília? Eu vou ter o quê? O ar ascendendo. Primeiro ponto, você está falando de Brasília. Brasília fica no Planalto Central, no meio do país. Você tem a massa de ar fria chegando ali? A massa polar atlântica? Não tem. Tá? Um dos fatores que levam à diminuição da temperatura em Brasília é a chegada da massa equatorial continental, que ela é quente e úmida, mas quando chega ali muita chuva, a temperatura diminui, mas não como uma chegada de uma frente fria provocada pela massa polar atlântica. Tranquilo? Suave? Então você vai ter o quê? Uma variação de temperatura muito pequena durante o ano. E sempre uma temperatura alta. Brasília é conhecida por grande média aí
de temperatura e baixa amplitude térmica. Que seria uma baixa amplitude térmica? Uma pequena variação de temperatura máxima e temperatura mínima. Tranquilo até aí? Bora para a questão. A. O ângulo de incidência do Sol, a intensidade de energia solar que atinge a Terra e a frente oclusa, a ação do movimento da corrente de ar frio, levantando a corrente de ar quente, que ele perca o seu contato na superfície. Meu Deus do céu. Tá, o que está falando aqui? Que você tem a chegada de uma corrente de ar frio, que no caso seria a MPA, que aí você vai ter ali um ar quente, que pode ser a massa equatorial continental. E aí você tem o movimento, presta atenção, de chegada da massa polar atlântica, se chocando com a massa equatorial e erguendo ela. E isso levaria a chuva e, consequentemente, essa subida do ar quente da massa equatorial continental levantaria aqui as asas deltas, mantendo elas no ar, e isso faria elas terem aí, né, uma autonomia de voo maior. É isso, gente. Chega a massa polar atlântica lá em Brasília? Não. Então vamos para B. Vamos analisar a alternativa B aí. A gravidade, a força de atração entre dois corpos e a expansão adiabática, a expansão de grandes bolhas de ar até encontrarem menores valores de pressão atmosférica. Meu Deus! Primeiro, quando a gente fala de gravidade, a gravidade prende a gente na superfície, né? Ela não levanta a gente. Então, deveria ser a falta de gravidade. Então, nem vou entrar na discussão desse quesito. Olha assim, a brisa terrestre, a formação de um corpo de alta pressão junto à superfície. Então, estou falando aqui, ó, primeiro, brisa terrestre. Você já ouviu falar muito de brisas marinhas, não é? Que você vai ter uma diferença de fluxo de ar de acordo com a diferença de temperatura entre o mar e o continente. Então, não é isso. E os ventos divergentes, nossa placa tectônica agora, que piração, em altitude. Gente, tá vendo que é uma questão que dá a impressão, nossa, é muito difícil, mas ele está jogando ali conceitos de forma totalmente erradas, né, nesses três primeiros quesitos. Olha D, o atrito, meu Deus, a força gerada do sentido contrário do deslocamento do vento e o efeito Coriolis, meu Deus, efeito Coriolis, nós estamos falando aí de alta atmosfera e não de baixa atmosfera. Estamos falando de um evento que acontece lá em cima, não é? Que é o deslocamento do ar proveniente do movimento de rotação da Terra. Tem nada a ver isso, gente. Você viu? A questão não é difícil, galera. É só lá e marcar a alternativa E. Vamos prestar atenção? O processo de condução, transferência de calor da superfície para a camada mais próxima da atmosfera e o processo de convecção, a dinâmica cíclica entre o ar quente que sobe e o ar frio que desce. Olha aqui, processo de convecção, a dinâmica cíclica entre o ar quente que sobe e o ar frio que desce. Que eu falei para vocês, ó, baixa pressão e alta pressão. Beleza? Tranquilo? Não é uma questão difícil, não. É só prestar atenção. A VUNESP, ela gosta aí de passar esse terrorzinho aí. Presta atenção. Quando eu falo de alta e baixa pressão e essa zona de convecção, lembra sempre do ar-condicionado, da geladeira. Eles fazem isso. O ar quente sobe, é sugado, e aí esse ar é jogado para fora e desce o ar frio. O ar frio, né? Por isso que o ar-condicionado vai gelar primeiro as partes mais baixas, tudo bem? Do que a parte mais alta. Essa é a intenção dele. E, no caso, a asa delta, o ar quente sobe, e olha aqui. E aí a asa delta consegue planar. É a mesma coisa o urubu, gente. O urubu faz isso. O urubu ele vai voar grandes extensões. Vocês já viram o urubu ficar rodando
em bolhas de ar quente, de ascendência de ar quente. Pensa, o urubu é um animal grande, se ele tivesse que ficar batendo asa, seria complicado. Como as aves de rapina fazem isso também, a águia usufrui desse ar quente. Beleza? Ó, maluquinho! Bora para mais uma questão. É Unesp, aqui no canal Geografia. E essa questão, vamos ver, vai falar de integração econômica. Então, ó, apesar, deixa eu só trocar de cor aqui para ficar mais fácil para nós, apesar de uma estratégia para integração sul-americana, a faixa de fronteira configura-se como uma região pouco desenvolvida economicamente, historicamente abandonada pelo Estado, marcada pela dificuldade de acesso de bens e serviços, pela falta de coesão social, pela inobservância da cidadania e por problemas peculiares às regiões fronteiriças. E isso é um texto, olha aqui, do Ministério da Integração Nacional, que vai falar das faixas de fronteira. Primeiro ponto que você tem que saber, o que é uma faixa de fronteira, Jean? É a área que você vai ter contato com outro país. Então, você tem o Paraguai e o Brasil, eles não fazem fronteiras entre um e o outro. Então, você tem lá a Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, que estão juntas, separadas por um rio. Você tem Ponta Porã, não é? E Pedro Juan Caballero, no Mato Grosso do Sul, que aí você também vai ter ali uma rua separando um lado do outro. Então, isso são linhas de fronteiras. Nesse caso, são cidades gêmeas, mas em países diferentes, com legislações diferentes. O Estado, ele meio que abandona essas áreas. E quem toma essas áreas? A criminalidade. Principalmente a fronteira entre Brasil e Paraguai. Porque tem muita criminalidade nessas regiões. Nessas duas que eu apontei. Ausência de Estado, esse é um ponto importante, mas também a livre circulação de mercadorias no Paraguai. Então, você não tem uma vigilância grande no Paraguai, então entra-se armamento mais fácil no Paraguai e, consequentemente, entra no Brasil por essa ausência de Estado, de fiscalização. A Polícia Federal não consegue coibir esse tráfego, tanto de armas como de drogas na fronteira. Então, o Estado perde o espaço, perde o território, a criminalidade toma conta, e aí você tem altos índices ali de violência urbana. Abandono total, criação de periferias, é um ambiente totalmente insalubre essas regiões. Bora para a questão, vamos ver o que ela está nos pedindo. Ó, sob o ponto de vista do território brasileiro, quando eu falo território, conceito geográfico, eu estou falando de poder. Tá? Então, o Estado, ele detém poder sobre esse território. E como ele detém, Jean? A partir de leis, a partir do exército, que vai impor a lei, tranquilo? Configuram exemplos de problemas peculiares às regiões fronteiriças. Bora lá! A captação de recursos por instituições financeiras e evasão de divisas. Geralmente, evasão de divisas é dinheiro, tá? Você tem evasão para paraísos fiscais. Então, para Bahamas, para Malta, que são locais que você não tem muita fiscalização de dinheiro ilegal, tá? Então, o Paraguai não é essa válvula de escape para evasão de divisas. Você pode ter, sim, fluxo de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, mas lavagem de dinheiro é mais difícil acontecer no Paraguai. Essa saída de grande quantidade de dinheiro é mais fácil para esses paraísos fiscais. Tá? Então, não é essa a resposta. B. A ausência de tributação legal. Tem ausência de tributação. E a desarticulação político-institucional dos municípios.
Gente, mas a gente vai estar afirmando isso aqui, desarticulação político-institucional dos municípios, ausência de tributação legal. Quando eu falo tributação legal, no Paraguai você vai ter a ausência, você tem alguns tributos lá, claro, porque senão o país já tinha quebrado. Então a ausência quer dizer total, não há. Então nós não podemos afirmar isso. E essa desarticulação político-institucional também nós não temos. Você tem uma relação entre os municípios, entre o Estado, entre o ente federal, mas tem problemas aí de comunicação, de repasse de verbas, de uma atenção maior. Tranquilo? Vamos lá, vamos para C. A formação de economias de subsistência e a organização de movimentos separatistas. Meu Deus do céu, ainda não, né, gente? Ainda não. Olha aí, vamos para D. A entrada de produtos ilícitos. Isso, então você tem cigarros, você tem drogas, você tem armas. E a saída de recursos naturais explorados ilegalmente. Sim, é um ponto importante também, tá? Lembrando que o Brasil não só faz fronteira com o Paraguai, eu dei o exemplo do Paraguai, mas nós temos Bolívia, nós temos o Peru, a Colômbia, e nessas regiões você tem a saída de recursos naturais da floresta amazônica, que eu chamo de biopirataria. Guarda isso. Biopirataria, tá? Então você tem aí vários exemplos, né, de saída de exemplares de vegetais, de animais, de insetos para estudo no exterior, para transformar em medicamento, e o Brasil fica a ver navios. Muitas vezes depois tem que pagar patente para o produto que é produzido por um recurso natural encontrado no Brasil. Então, essa é a resposta certa D. Olha aí, a livre atividade de grileiros, a comercialização de títulos de propriedade de terras devolutas. Isso acontece dentro do território brasileiro e não é fora. Tranquilo? Bora para mais uma questão. Aqui é Gabarita Gel. Então já deixa o like. Ó, aqui na descrição tem a apostila. Outra questãozinha, tá vendo? Tudo da Unesp. Aqui você vai gabaritar. Você vai achar lindo, maravilhoso a prova de humanas. Juntos, tais vetores levaram a uma linha de fronteira do Tratado de Tordesilhas. Olha aqui, fazendo uma relação lá com a história. A deslocar-se para além dos limites formais, empurrando crescentemente para os confins da Interlândia, obrigando a se estabelecer um novo acerto de fronteiras com o Tratado de Madrid. E em 1750 consagrou como marco de domínio das colônias de Portugal e Espanha o traçado de fronteira que praticamente risca como definitivo o desenho do território brasileiro. Um texto do geógrafo Rui Moreira falando da formação espacial do território brasileiro. Bora, que essa questão já é um pouco mais complicada e você pode aí ter uma dificuldade. Primeiro ponto, os portugueses chegam no Brasil pelo litoral do Atlântico, se estabelece, deixa abandonado por 50 anos e depois começa a ocupar. Tem o pré-colonial e o colonial, explorando a cana e a pecuária. Então, fomos aí ganhando território, no caso os portugueses, e aí eles não obedeceram uma linha, que era o Tratado de Tordesilhas, que separavam terras para Portugal, terras para Espanha. Passaram, cadê os portugueses? Não tem ninguém. Foram ocupando. Aí, para resolver a pendenga, se fez o Tratado de Madrid. Guarda isso. Depois do Tratado de Madrid, você teve o quê? Outros tratados que vão aumentar o território brasileiro ou perder. Guerra da Cisplatina, perdemos o Uruguai. Mas nós ganhamos o Acre pelo
Você lembra? Tratado de Petrópolis, assinado na cidade do estado do Rio de Janeiro por Barão do Rio Branco. Também é bom você saber disso. E aí começa-se a desenhar o território brasileiro como ele é hoje. Então lembra desses 3 tratados, Tordesilhas, Madrid, Petrópolis e da Guerra da Cisplatina. Ponto importante aí. Bora para a questão. Considerando o processo de ocupação do espaço brasileiro, deixa eu trocar aqui, pronto, os vetores que propiciaram uma nova fronteira e o estabelecimento de pequenos aglomerados no interior do território foram: o que leva o Brasil a ocupar? Bora para a questão, quesito A. A borracha e as rotas de procura de matéria-prima. Jean, o ouro branco. Tá ligado às drogas de sertão que levaram o pessoal a atravessar o Tratado de Tordesilhas? Será que é isso? Vamos deixar ela quieto aqui. A plantation. O que é plantation, Jean? Grande extensão de terra, monocultura de exportação, mão de obra escrava. Tudo bem? Alta produção, baixa produtividade. E a construção de entrepostos para transporte? Não é isso. Isso aqui nós tivemos no litoral brasileiro. No interior, não. A mineração e o comércio informal de ouro? Isso se concentrou muito no estado de Minas Gerais. Não foi responsável pela expansão do nosso território. C. A mineração e o comércio informal de ouro? Tá? Então já corta isso. D. As expedições bandeirantes e as trilhas do gado. Ponto de interrogação, pode ser. As missões jesuíticas e a instalação de núcleos comerciais. Nós tivemos mais isso também do lado do Atlântico, né? No início da ocupação portuguesa. Também não marcamos isso. Será que é A ou será que é a D, hein? Expedições bandeirantes e as trilhas do gado que levaram o Brasil a expandir seu território e assinar o Tratado de Madrid. Primeiro vamos lembrar, bandeirantes, entradas e o que mais? Monções. Bandeirantes são aí expedições privadas à procura de ouro, à procura de índio para escravizar. Entradas, expedições oficiais do governo português. E as monções, expedições comerciais para levar alimento para pessoas que estavam em áreas mais distantes, principalmente para a exploração do ouro na região do estado de Goiás. Isso aqui foi muito importante. Por que já não é a borracha e as rotas à procura de matéria-prima? Porque isso foi bem depois desse processo aqui. Tranquilo? Então a resposta D de dado. Essa é a nossa primeira revisão, então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma aula de humanas para a Unesp. E baixe a apostila. Tamo junto. Olha aqui, Gabarita Gel. Abraços.